Olá, meus irmãos, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Boa noite para todos os meus irmãos, meus queridos. Boa noite para todos os nossos inscritos. Graças a Deus, meus queridos. Acabei de tomar um banho, não é? Graças a Deus, chegamos de mais uma jornada e sentei aqui no meu cantinho para mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Antes, eu quero pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal, você continue, não é? Compartilhando, você continue deixando seus comentários, você continue ativando o sininho, notifica ali, o YouTube vai notificar você que tem trabalho novo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela noite de sábado, não é? Agora já são 9 horas da noite, graças a Deus, e nós estamos aqui. Meus queridos, eu quero tratar hoje de um assunto interessante. Gostaria de pedir você fazer uma coisa. Vocês que ainda estão no sistema, não é? Claro que eu não estou falando aqui me referindo aos irmãos em graça, porque nós já se libertamos desse sistema religioso. Mas, porventura, alguma pessoa que ainda não entendeu a graça de Deus, não entendeu as revelações da graça de Deus, eu gostaria de pedir para os meus queridos fazer uma coisa. Pede o seu pastor para te explicar direito, o que significa isso. Isso que eu vou falar, isso aqui. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Deuteronômio 14, 22. Dízimo significava a 10ª parte das plantações. Portanto, o agricultor anualmente, e não todo o dinheiro que a pessoa ganha, então ele pegava 10% do que produzia na lavoura e entregava no templo. Para quê? Para ajudar os necessitados. Então a função dos sacerdotes era distribuir esse alimento com quem nada tinha, levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Deuteronômio 26, 12. O que acontece? Quando acabares de separar todos os dias da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Deuteronômio 26, 12. Então o que acontece aqui? É interessante. Em Levítico, no capítulo 27, o versículo 30, fala assim: todos os dízimos, fala ali, da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Levítico 27, 30. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Deuteronômio 14, 22. Então, vamos ver agora no livro de Malaquias para esclarecer esse assunto. E nós vamos ler o contexto, que nunca é lido, às vezes, esse contexto, ele nunca é lido dentro da chamada igreja. Malaquias 1 fala sobre o peso da palavra do Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias, logo no início do livro de Malaquias, onde nós vemos que essa sentença ela foi proferida contra uma nação em específico, a nação de Israel. Então, quando a gente observa Malaquias, capítulo 2, preste bem atenção. Agora, ó sacerdotes, preste bem atenção. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Vós quem? Para os sacerdotes. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, preste atenção, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Vós quem? Os sacerdotes. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado,
porque vocês não aplicaram isso ao vosso coração. E eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levado. Então agora veja, irmãos queridos, continua. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui no capítulo 2, quem desobedeceu especificamente essa ordem foi quem? Quem desobedeceu essa ordem foi quem? Aqui. Então, é claro que foi Acã e não o povo todo. Então, a gente pode observar aqui claramente, logo no primeiro versículo, que esse mandamento era contra os sacerdotes do templo. Eram eles que estavam roubando a Deus e não o povo, como durante muitos anos nos foram ensinados, né, dentro do sistema religioso. Então, agora nós vamos ler a arma do sistema religioso contra o povo ignorante das Sagradas Escrituras. O capítulo 3 de Malaquias, versículo 8, fala assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós, Deus está falando, todavia vós, meus queridos, é bom frisar isso aqui, que é a segunda pessoa do plural. Vós é porque existe o emitente ou remetente e existe o destinatário. O remetente é Deus, quem é o dono da conversa é Deus. E ele está remetendo essa conversa para quem? Para os sacerdotes. Então é por isso que ali está falando: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Isso, meus queridos, não é para nós hoje, no século 21. Isso não é para a igreja do século 21. Não, isso aqui foi direcionado para os sacerdotes daquela época, daquele sistema. Então a Bíblia fala assim: com maldição sois, olha, sois, esse verbo transitivo é importante, sois amaldiçoado porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Agora sim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois farei prova de mim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, quer dizer, não abrir para vocês, não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolher. Recolher o quê? Os produtos da roça. Então, a gente vai observar aqui uma coisa interessante, que nessa palavra, quando fala assim: abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para o recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias 3, 8 a 11, aqui, meus queridos, é necessário nós sabermos de três coisas muito importantes. Primeiro, onde era a casa do tesouro? Segundo, o que é o devorador? Terceiro, o que é abrir a janela do céu? Vamos explicar primeiro o devorador. O devorador era uma espécie de gafanhoto que destruía as plantações dos judeus por causa da infidelidade dos sacerdotes em devolver o dízimo. E não um demônio, como durante anos a fio nos foi ensinado dentro do sistema religioso. Então, é bom a gente observar o livro de Joel, no capítulo 1, verso 4, e veja lá o que era o devorador. Tá bom, meus queridos?
Então não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com o diabo, Satanás. Devorador era uma espécie de gafanhoto que destruía as plantações por causa da infidelidade dos sacerdotes em devolver o dízimo. Dízimo não era dinheiro, tá bem? Entendeu? Então veja lá o livro de Joel, capítulo 1, o versículo 4. Segundo, abrir a janela do céu. O que era abrir a janela do céu? Era uma promessa de Deus em mandar as chuvas para que houvesse fartura na colheita das plantações e não uma promessa para os nossos dias, como é ensinado pelo sistema religioso que diz ao povo que abrir a janela do céu é uma promessa que Deus será fiel e abençoará o povo mediante a fidelidade do pagamento do dízimo em forma de dinheiro dentro dessas empresas religiosas que levam o nome de igreja. Então não tem nada a ver, meus queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, nós vamos observar aqui, agora nós vamos a uma explicação detalhada sobre o que era a casa do tesouro, para que não haja nenhum tipo de dúvida aqui nesta publicação, meus queridos, ou nesse ensino. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. Casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. O que é casa do tesouro? O que era a casa do tesouro? A casa do tesouro, que muitas pessoas ou muita gente ensina, que é a igreja onde se congrega. Será que é? Segunda Crônica 31, o 11 ao 12, fala assim: então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Segunda Crônica 31, 11 e 12. Quando a gente vai em Neemias, no capítulo 12, o verso 44, fala assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei. Então a gente observa que aqui, o que nós temos aqui? Quando a gente observa isso aqui, meus queridos, é bom a gente observar que em Neemias 12:44, como a gente viu aqui e se verifica, casa do tesouro eram câmaras, depósitos, onde eram armazenados os dízimos, alimentações, produto da roça. Entendeu, meus queridos? Então, o que acontece? As ofertas que eram trazidas pelo povo, era armazenada ali. Então, essas câmaras, elas eram vigiadas pelos levitas e administradas pelos sacerdotes. O povo não tinha acesso a essas coisas ou a esse tipo de dízimo. Então, quem tomava conta era a classe sacerdotal dos levitas e os sacerdotes. Então, o povo não podia e não tinham acesso a essas coisas. Quando a gente lê todo o capítulo 12 de Neemias, a gente observa com mais, vamos dizer assim, profundidade. Onde na Bíblia se diz, meus queridos, que os pastores são os sacerdotes levitas? Onde que diz isso? Onde na Bíblia que diz que o dízimo que era alimento virou dinheiro? Onde? Existe algum lugar na Bíblia que prova isso? Então você observa, meus queridos, que isso aqui já é o quê? Já é uma grande arma dos líderes religiosos, que nós chamamos, sem medo de errar, de sistema religioso. Então, quando você observa isso, em lugar nenhum da Bíblia diz que dízimo era alimento. Não, em lugar nenhum da Bíblia diz que dízimo era dinheiro. Não, meu querido. Em Hebreus 7:12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança de lei. Então,
Quando mudamos do sacerdócio levítico para o de Jesus, necessariamente mudamos da lei de Moisés para o evangelho da graça. No evangelho não há distinção entre judeu e gentio. No evangelho, cada cristão verdadeiro, meus queridos, ele é sacerdote real, não é apenas o pastor. No sistema religioso que existe aí, só o pastor que se acha ou que se coloca como sacerdócio. Mas a Bíblia fala que em graça todos nós somos verdadeiros sacerdotes reais de Cristo. Não é apenas o pastor que é, mas eles querem que você saiba disso? É claro que não querem. Por quê? O dia que você souber disso, você abandona o sistema religioso. Então, meu querido, no Evangelho, na graça, cada cristão verdadeiro, ele é a casa de Deus. Não é o prédio que é a casa de Deus. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver isso em Efésios, no capítulo 1, né? Você vai ver isso também em Efésios, no capítulo 5. Então, o que acontece? No Evangelho, cada cristão é que é a casa de Deus. Cada cristão é a casa verdadeira de Deus. Não é o templo, não é a casa física. Não é não, meus queridos. Então, nós temos que guardar muito bem isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3:10. Alguns dizem que mantimento aqui tem o sentido de manter, de manutenção, mas isso só tem sentido se dízimo for dinheiro. E casa do tesouro só se for um prédio a ser mantido. Então, como já vimos, aqui não é o caso. O que o profeta chama de mantimento é mantimento mesmo, ou seja, alimento, comida. Então, qual era, por exemplo, a finalidade de se ter comida, alimento estocado na casa do Senhor? Qual era? Que finalidade tinha isso? Se é que isso aqui se fosse verdade. Qual era a finalidade disso aqui? Então você observa aqui que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O sistema não ensina a verdade às pessoas. Então, quando a gente olha Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, fala assim, para que os levitas, para que os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que eram pessoas pobres, não é? Venham comer e saciar-se. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29. Então, meus queridos, é simples assim. Não tem muita dificuldade de se entender. Agora, o problema, talvez, de muito crente é que ele ouve os seus líderes e ele não está interessado em filtrar, em ir para a palavra, para o entendimento, ver se aquilo é verdade ou é mentira. O problema de muitos crentes é quando aparece alguém, um ensinador da graça, realmente filtrando, estudando a palavra, fazendo a compreensão, pegando o entendimento e ensinando da maneira certa, nós somos chamados de hereges. Nós somos chamados de falsos profetas, falsos ensinadores. Por quê? Porque a cultura do povo evangélico brasileiro parece que eles têm uma cultura que foi feita uma lavagem cerebral e eles não estão dispostos a ouvir e nem pelo menos tentar entender. Então, é muito simples. Então nós temos que ir para cima deles, do sistema religioso, com tudo, com a pregação da verdade, do evangelho, para nós darmos um basta a toda essa manipulação, esses enganos que hoje estão implantados aqui no nosso país, principalmente por esse sistema corrupto e enganador. Então, meus queridos, esta palavra, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho uma admiração, né, pelos nossos queridos que estão trabalhando em função do reino de Deus, manifestando a graça de Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer
que eu aproveito muitos ensinamentos dos irmãos, né? Eu poderia citar aqui, são vários, mas quando eu fico pesquisando, eu encontro uma passagem ali. Claro que às vezes nós estamos estudando a Bíblia, estudando. Então, a diferença entre os ensinadores do sistema e os ensinadores da graça é essa, que nós não temos aquela coisa, aquela prepotência, não, isso aqui é eu, isso aqui é eu que fiz, isso aqui é eu que fiz, não. Com a gente, nós compartilhamos mensagem, compartilhamos estudo, por exemplo, esse que eu estou falando aqui. Então, a gente procura, a gente pesquisa, e aonde a gente encontra uma palavra, a gente vai lá e filtra, né? Vai na Bíblia e coloca, não é, para todos. Então é isso que nós estamos fazendo, e graças a Deus, alguns irmãos da graça estão compartilhando os canais uns dos outros, alguns, tá, meus queridos? Porque infelizmente, no meio de alguns ainda existe uma coisa chamada vaidade particular. Mas eu não me canso de pedir ajuda, eu não me canso disso. Eu vou nos canais maiores, não é? Dos irmãos em graça, que tem canais maiores, que tem lá 100 mil inscritos, 150 mil, que tem lá 20 mil, 30 mil, e eu peço aos irmãos mesmo, eu boto um comentário, ele me ajude, divulgue o meu canal para fazer crescer. Meus queridos, então, porque quanto maior for o canal, mais pessoas vão ter acesso. É por isso que eu peço ajuda. Então eu peço ajuda a vocês também, meus inscritos. Continue compartilhando, continue se inscrevendo, continue divulgando o nosso trabalho para os outros, tá bom, meus queridos? Então, meus queridos, isso é o que eu queria falar sobre dízimo. E eu gostaria de agradecer a você. Como eu falei, eu cheguei, tomei um banho, né? Graças a Deus, vim aqui, botei uma camisinha e vim aqui pro meu cantinho da graça, cantinho da bênção, divulgar esse vídeo. Tô com o cabelo meio molhadinho ainda, mas graças a Deus. Meus queridos, muito obrigado, tá? Muito obrigado, fica na paz, fique com Deus e que nós possamos crescer a cada dia mais no Evangelho da Graça de Deus. Uma boa noite e um bom domingo para todos nós que estamos em graça e felizes com Deus, porque encontramos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz. E um bom domingo para todos nós, em nome do nosso Criador. Amém.